Olá, hoje nós estamos aqui com a doutora Ana Paula Simão. Ana Paula, agradeço muito a sua presença, ter aceitado o convite para a entrevista do Desafios na Saúde. A doutora Ana Paula é médica pela Unifesp, ela fez residência em pediatria e em terapia intensiva infantil. Ela possui título de especialista em pediatria pela SBP e é especialista em medicina intensiva pediátrica pela NIB. No CDH, ela fez curso de homeopatia e tem toda uma história de carreira, com uma trajetória que passa por hospitais, por UTI, pelo GRAA, que hoje ela atua em consultório próprio particular. E está aqui como nossa convidada para nos contar um pouquinho sobre a sua carreira, as suas escolhas pela profissão. Muito obrigada, doutora Ana Paula, agradeço a sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho aí da minha trajetória. Bom, eu me formei então na Unifesp, né, que antes era chamada de Escola Paulista de Medicina, minha escola querida. Fiz os 6 anos e depois fiz pediatria geral. A gente faz 2 anos de pediatria, na época, né? E depois eu escolhi de especialidade terapia intensiva. Na época eu tinha aquele sonho, né, de ser intensivista, de atender paciente grave, então eu tinha aquela vontade enorme, né, de ficar dentro da UTI, meu sonho era aquele. Então eu fui para a UTI. Eu dei muito plantão em vários lugares, em vários hospitais. Trabalhei em muitos pronto-socorros por aí. E depois que eu fiz a UTI, né? Durante esse período aí de residência e de UTI, eu me casei. E aí a vida daí começa a mudar um pouco, né? Durante esse período depois do casamento eu tive a Júlia, a minha filha, e aí as coisas começam a mudar um pouco, né? Com a Júlia pequena, muito plantão, precisando sair muito cedo e chegar muito tarde, as coisas começam a mudar. As escolhas da gente começam, né, pesar um pouco. E aí eu recebi um convite para trabalhar junto com um professor meu no GRAAC. No GRAAC não, no consultório dele. Ele era médico do GRAAC, o Dr. Juni Roli, né, um profissional maravilhoso, fantástico. E eu fui trabalhar com ele no consultório dele, né, que ficava ali em Santo Amaro. E eu, na época, eu achei assim, diferente, porque eu fazia mais pronto-socorro e UTI, né? Aquilo não era muito a minha área, né? Minha praia, né? Vamos dizer assim. Mas eu fui e comecei a fazer consultório, alguns dias assim na semana. E aquilo aos poucos foi me encantando. Junto com essa oportunidade, apareceu uma outra oportunidade dentro do GRAAC, onde eu já trabalhava já há algum tempo na UTI, né, com crianças oncológicas. Então, na época, o doutor Henrique Lederman, que era o chefe lá do diagnóstico por imagem, me chamou para, junto com ele, abrir o setor lá de diagnóstico por imagem, a área de sedação. Então, o GRAAC começou a ter um serviço de diagnóstico por imagem e sedar as crianças lá embaixo e fazer alguns procedimentos. E precisava de um intensivista que acompanhasse os procedimentos lá embaixo. Então, eles faziam biópsia,
faziam retirada de alguns pequenos tumores, né, das crianças, lá embaixo mesmo, na área de diagnóstico por imagem. E eu fui, né? Então eu passei a ficar mais tempo lá embaixo, no diagnóstico por imagem, com o pessoal da radiologia, fazia ainda alguns plantões de UTI no GRAAC, mas eu ficava a maior parte do tempo lá embaixo, né? Então, aos poucos, eu fui saindo da UTI, sem perceber, né? Eu dava alguns outros plantões em outros hospitais, mas o meu vínculo maior era ali mesmo. E o consultório, que aos poucos foi aumentando. Enquanto isso, a Júlia ia crescendo, né? A Júlia ia crescendo e aí isso foi acontecendo de uma forma quase que natural, né? Aí no meio disso tudo, eu me separei, né, do meu primeiro marido, e a Júlia precisou mais de mim também nesse momento, né? E ela precisava mais do meu tempo, né? Eu via que eu precisava estar mais em casa, né? E o consultório me abria muitas possibilidades, né? Então eu olhei isso tudo com muito mais carinho e acabei aumentando cada vez mais a minha as minhas horas de consultório, né? E a vida foi tomando o seu rumo nesse sentido, né? A sua fala é interessante porque você mostra o quanto a vida profissional ela realmente ela tem uma interação com a vida pessoal, né? Sim, E que muitas vezes as nossas escolhas elas acabam seguindo o rumo de acordo com o que nós venciamos. Então, assim, tudo aquilo que você teve na sua trajetória de aprendizado, com certeza você continua utilizando hoje no consultório com seus pacientes de maneira brilhante, né? Que é uma médica extraordinária. E aí, e no entanto, você conseguiu, né, balancear tanto a vida profissional quanto a vida pessoal, mantendo um equilíbrio das duas coisas. Nesse sentido, qual que você acha que foi o seu maior desafio profissional nesse momento dessa adequação para o consultório? Porque era um novo rumo, né? é. Um novo desafio. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Eu acho que a minha maior dificuldade foi justamente ter que fazer essa escolha, né? De ter que deixar é, uma a escolha que eu tinha feito para minha carreira, né? Porque eu tinha escolhido fazer terapia intensiva, né? Eu tinha feito pediatria, eu tinha escolhido cuidar de criança grave, eu tinha imaginado uma vida dentro de hospital, né? E de repente a vida me mostrava um outro caminho, mas que por um lado se mostrava uma trajetória que podia ser muito melhor para mim, né? E eu vou falar que eu tive muito medo, porque ao mesmo tempo que o serviço no hospital, os plantões, eles traziam, vamos dizer assim, um salário fixo, né? Porque o trabalho no hospital, ele traz uma remuneração certa no final do mês, né? A menos que não te paguem, né? A menos que o hospital ele te dê um golpe, né? Que às vezes pode acontecer, mas geralmente, A gente né? espera que não aconteça, né? Né? Eu acho que na minha carreira e na minha vida, uma vez ou outra, eu tomei um golpe, mas assim, na maioria das vezes foi tudo bem. O consultório, às vezes, pode não ser exatamente aquilo que você espera, porque ele pode flutuar,
né? Então, tem meses que você pode ter uma receita fantástica e, às vezes, um outro mês não ser exatamente aquilo, né? Então, eu tive medo, porque eu tinha uma criança pequena, né? Então, eu tinha gastos, enfim, eu tinha uma vida pela frente e eu tinha os receios que eu acho que qualquer pessoa tem. Mas eu achei que valia a pena, porque uma coisa que foi muito importante para mim foi uma coisa que a minha filha falou para mim. Um dia perguntaram para ela assim, ela era pequena, falaram assim, Júlia, o que você vai ser quando crescer? E ela falou assim, qualquer coisa menos médica. E aí todo mundo parou curioso, né? E falou assim, por que, Júlia? E ela falou assim, porque a minha mãe, quando ela chega em casa, ela só fica no celular resolvendo o problema. E aquilo foi uma facada em mim, porque na época eu dava um monte de plantão, eu era chefe de um hospital em Diadema, da UTI, eu tinha o consultório, eu tinha 500 coisas, sabe? Fazendo milhões de coisas. E aí eu me vi assim, sabe, estando com ela, mas sem estar, eu não ficava presente quando eu estava com ela. Aí eu falei: não, para tudo. Eu quero outra coisa para mim, eu quero outra coisa para ela. E aí o Então, consultório me oferecia essa possibilidade. então, na verdade, você falou assim, o que eu queria para minha carreira, mas o que você queria deixou de ser o que você passou a querer. Exato, né? Aí houve essa mudança dentro da tua carreira nessa trajetória. E aí, não sei se você gostaria de compartilhar um pouco, hoje o que, que a Júlia pretende fazer na vida profissional dela? Como que ela é? Então, hoje a Júlia está no segundo ano de medicina, então virou, né? Porque mesmo daí depois eu assumindo outra trajetória, né, na minha carreira, fazendo um consultório, né? Agradeço a Deus de ter conseguido ter um consultório com um movimento bom, né? Eu, graças a Deus, mas eu consigo separar bem as coisas, né? Eu tenho os horários de atendimento, eu consigo separar isso. É lógico que tem dias mais movimentados, dias menos, né? Tem dias que a gente está mais acelerada, que a gente fica, né, resolvendo mais coisas. Mas eu acho que eu consigo me policiar melhor com relação a isso. E talvez isso eu tenha conseguido passar isso e trazer isso, né, para dentro de casa, e aí tenha mudado essa ideia dela, né? Aí virou referência, né? Então, na verdade, de repente, você mudou a sua carreira. No começo, isso era algo que parecia estranho, você percebeu que era algo melhor, e você ainda foi influenciadora, né? Influenciadora de É, outros jovens que acabaram olhando para você e decidindo pela medicina, e da sua é, filha, né? sim, Então, isso mostra que, na verdade, a percepção dos outros importa pouco, né? Mas sim aquilo que você sente, aquilo que você produz no cuidado com seus pacientes e resultados que são resultados efetivos, né? E se tornou uma referência, e parabéns por isso. E hoje, se você fosse dar um conselho para quem, como sua filha, pretende ser médico, a minha também pretende ser médica em breve, é, está chegando, está no último ano da isso, medicina, ela não é, escolheu odontologia, engraçado aham, que como a sua ela falava a mesma coisa, aí você sempre tem os dentista, eu não consegui essa mesma eficiência que você conseguiu. Aí eu te pergunto assim, qual seria o conselho que você daria para esses jovens que estão começando na medicina, que tem uma carreira pela frente, muito plantão, tem a residência, muito plantão para ainda né, dar nessa vida, uhum. consultório, que você deixaria para eles
como uma dica, uma sugestão de quem tem a vivência e a experiência que você tem? Olha, a primeira coisa que eu vejo, né, hoje, né, e que eu assisto diariamente no consultório dos pacientes que eles trazem, é que as pessoas buscam um pouco mais de empatia. Então, se a gente escolher uma profissão, né, e não falo só pelo médico, mas todos nós da área da saúde, que a gente procure fazer o que a gente faz da melhor forma possível e colocando o amor naquilo que a gente faz, antes de pensar no dinheiro. Porque se a gente faz aquilo desejando bem para a pessoa que a gente está cuidando, fazendo o melhor para aquela pessoa, né? Para todo paciente que chegar, né? A gente fazer aquilo da melhor forma, né? Tentando fazer o melhor para que aquela pessoa siga o caminho dela melhor, mais feliz, se sentindo melhor, com certeza a gente vai ter um retorno. E a nossa profissão, ela vai nos trazer coisa boa. Então, eu vejo muitos colegas, infelizmente, que só buscam um retorno financeiro, né? E eu vejo, por exemplo, a minha profissão, que não é uma área cirúrgica, né? E muitas pessoas pensam, puxa, pediatria, né? Ah, ganha pouco e tal. E eu não vejo dessa maneira, porque se você é um bom profissional, o retorno vai voltar, né? A gente vai receber. Então, você vai ser procurado, né? Os pacientes vão vir até você, porque você vai fazer bem, você vai tratar bem. Então, cuide bem do seu paciente, trate bem, faça direito e o retorno vai vir de todas as formas. Eu acho que Seja essa é a qual melhor for coisa. a especialidade. Nós estamos vivendo um momento, né, essa fase aí pós-pandemia, ficou muito evidente a importância da atenção, do cuidado, da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? É, Não adianta só pensar em inovação, em tecnologia, em conhecimento científico, se o profissional da saúde ele não se coloca no lugar do seu cliente, né, do seu é, paciente, ele tem uma dificuldade para entender o que está acontecendo. E quando essa empatia, como você disse, existe, todo o processo ele muda, né? E até a percepção de valor do seu atendimento por parte com do seu certeza. cliente e do resultado também que acaba acontecendo. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você não quer nada de ruim para você, né? Exato. É, Então, isso é perfeito, é excelente para quem está começando. é. Humanização, né? Uhum, Não exato. deixar essa humanização de lado, independente da tecnologia que veio para ficar, o profissional da saúde do futuro, ele tem que ter também a humanização, e não perder isso de forma alguma, De né? forma alguma. Isso é perfeito, Ana. E me conta um pouquinho, assim, se você conseguiu, na sua vida, Uhum, conciliar, né, todos os aspectos da sua vida com lazer, uma vida espiritual, uma vida familiar e a profissão, ou se você precisou deixar alguma coisa de lado para poder ser uma profissional de sucesso, porque você é uma profissional de sucesso. Conta uhum. para nós um pouquinho disso. Olha, eu acho que eu hoje eu acho que a única coisa que eu ainda preciso me policiar mais na parte de atividade física, porque eu sou meio preguiçosa, sabe? Então essa parte
É uma realidade, porque eu preciso me policiar para fazer mais exercício. Mas eu sei que, assim, por exemplo, o que eu costumo fazer? Eu faço yoga, né? Então, isso já é, né? Mas o que, né? Mas yoga não é uma atividade física gigantesca, né? Mas já é, né? Já é. Não, então, mas, né? Eu teria que fazer mais atividade física, né? Então, subir escada, né? Que eu moro no 19º andar, mas assim, teria que fazer mais atividade física. Mas assim, alimentação, né? Cuidar, né? A gente cuida mais da alimentação, né? Mesmo porque a gente já está numa idade, né? Um pouco mais, né? Perto dos 50 anos, então a gente já tem que cuidar um pouco mais da alimentação, né? A parte espiritual, que aqui em casa a gente cuida bastante. Então, acho que tudo isso, né? Ao longo dos anos, a gente foi conseguindo conquistar a parte de lazer, que a gente consegue sempre fazer, né, nos fins de semana, então a gente sempre se policia para ter momentos de lazer, cuidar da família, então isso é super importante, né, que faz parte dos bons hábitos, do cuidado da vida como um todo, né? A gente precisa cuidar da gente como um todo, isso é super importante. Perfeito, porque nós não somos só trabalho, né? Exato. Então, isso, o trabalho ele faz parte, mas é uma parte de um todo. E esse equilíbrio nesse todo, que são 8 pedacinhos importantes, é fundamental para que a gente consiga atingir o equilíbrio verdadeiro. E É, aí você conseguiu, né, fazer uma mudança de carreira, atender as demandas familiares, de atenção, mudou a percepção da sua filha e hoje consegue ter uma vida que olha para todos esses espaços de uma forma que até você falou aí da atividade física, mas está fazendo um pouco, né? Um pouquinho estou só. fazendo um pouco. Então, eu falo até para os meus pacientes, né? Eu comento com eles, eu falo, olha, eu falo por mim, eu dou meu exemplo, eu falo, eu não gosto, eu sou uma pessoa que eu não gosto, mas a gente tem que enxergar como um remédio, né? Uhum. A gente tem que enxergar como um remédio, porque é uma coisa que a gente precisa. Então, da mesma forma que a gente tem que estudar, né? Porque a gente quer ser, falo para eles que a gente quer ser alguma coisa, né? Melhorar, que a gente quer fazer uma faculdade, né? Que a gente quer aprender as coisas, a gente vai comer bem para a gente ter um corpo saudável, a gente precisa da atividade física, como a gente precisa de um remédio, gostando ou não. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E precisa do lazer também. E, aliás, você tem excelentes dicas de lazer, que eu sei, né? Deixa uma dica de lazer aqui para gente. Conta um lugar que você acha que nós deveríamos conhecer. Então, São tantos, né? Que daí vai ficar até são difícil agora. tantos, Então, eu vou te falar assim, de um lugar assim que aqui perto, que eu gosto muito, né? Que a gente vai muito e que a gente gosta e que é perto, que é Paraty, né? Que as pessoas, né, muitas pessoas conhecem, mas eu acho que é uma cidade encantadora, né? Pelo valor histórico, pela praia, eu acho uma cidade muito gostosa, né? Isso aqui né, no nosso Brasil, eu acho lindíssimo Paraty. E fora do Brasil, né? Para quem puder conhecer, a Turquia, né? Que eu já fui e eu achei um dos lugares mais lindos e misteriosos e maravilhosos que eu já conheci, né? Com todos os seus odores, os seus cheiros, né, os seus sabores, a comida, né, as músicas, eu Essa achei está na minha lindíssimo. lista, viu? Essas coisas lugares que eu preciso conhecer As cores, a antes de cultura, partir. é Turquia é um muito deles. bonito. Eu achei, de lugares eu acho que É são esses. bonito. E É. livros? Se você fosse nos indicar um livro para ler, Então, livro.
eu leio muito, né? Eu sou uma pessoa que lê muito, e então foi muito difícil para mim escolher um livro. Mas eu não sei se você conhece, mas eu li um livro de uma médica que chama Ana Cláudia Arantes. Ela é uma médica de cuidados paliativos, né? Que são as pessoas que cuidam das pessoas que já estão no final da vida. E o livro dela chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, tá? Eu até tô com o livro aqui. A morte é um dia que vale a pena viver. E se quem puder, leia. Por quê? É um livro que fala muito sobre empatia. Exatamente o seu conselho para a geração que está começando. Exatamente. Porque a gente é o que a gente está precisando, né? Então, o final da vida é justamente isso, né? Então, é um olhar diferente, né? Então, a gente olhar o final da vida, né? O que a gente viveu, como a gente vive, o que a gente aproveitou, né? Então, até sobre o que a gente estava conversando. A gente fala tanto sobre trabalho, né? A gente trabalha tanto, e será que a gente vive, né? O que a gente vive? Quais são os nossos reais valores? Ao que a gente dá valor? Então, esse livro é muito interessante por conta disso, né? As pessoas com quem ela conversa, ao que elas deram valor? E o final da vida, né? O cuidar dessas pessoas, como que a gente vê isso? Então, é um livro muito interessante, né? Independente de religião, de crença, é muito interessante. É um livro muito bonito. Esse eu vou levar para ler. Vale Faço a pena ler. questão, faço questão. Ana, agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje compartilhando sua experiência, como você, as dificuldades que você teve, como você superou e se tornou uma referência para os jovens que estão aí. Te agradeço muito mais uma vez Eu que e, agradeço. e ficamos. Se tiver alguma pergunta para você, depois eu te repasso para a gente responder para os nossos espectadores. Tá bom. Obrigada e uma Obrigada. ótima semana. Para você também. Obrigada. Tchau. Tchau.